Sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Glória a Deus. Estamos continuando nosso estudo sobre Romanos. Glória a Deus. Vamos colocar de pés. A partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Podeis assentar, meus amados. Glória a Deus. Esta é a nossa terceira aula. Graças a Deus já estamos saindo da introdução. Já estamos saindo da introdução. Mas estaremos hoje falando a respeito da carta magna da nossa fé. Já falamos nas aulas anteriores, nos cultos anteriores, que a carta magna de um país é a lei máxima, que todos devem andar por ela. A lei, ela tem que ser observada. Toda lei que for feita, ela tem que ser seguida a carta magna. Tem advogados que trabalham defendendo essa causa, lembrando aos juízes: você não pode passar daqui, porque até aqui, a Constituição do nosso país nos ordena aí, daqui para frente, você não pode passar. E nós, irmãos, falamos nas aulas anteriores a respeito das 5 perguntas principais que são respondidas na primeira carta de Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Elas respondem a essas 5 perguntas. A primeira pergunta: quem escreveu essa carta? Nós sabemos que foi o apóstolo Paulo. A segunda pergunta: para quem foi enviada? Para os santos que estavam na cidade de Roma. A terceira pergunta: qual é a origem desta carta? Se você ler Atos capítulo 20, versículo 3, você vai notar que Paulo ele estava em Cencreia, uma cidade portuária da cidade de Corinto. Então, ele estava na área de Corinto quando ele escreveu essa carta. Hoje nós falaremos o porquê esta carta foi escrita. Havia uma necessidade de Paulo escrever essa carta. A primeira, nós podemos dividi-las em dois propósitos principais. O primeiro propósito de Paulo ao escrever essa carta era um propósito pessoal. Se você ler o versículo 11, vai notar que: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual. Então Paulo queria conhecê-los pessoalmente. Paulo queria gastar um tempo juntamente com eles. E o segundo, nós vemos, ele também desejava arrecadar dali alguns frutos. Quando a Bíblia fala de frutos, automaticamente está falando de coleta financeira. Paulo, com o seu coração missionário, ele desejava ir um pouquinho mais além de que Roma. Ele desejava ir até a Espanha, pregar a palavra do Senhor ali. Então, ele desejava passar por Roma, porque ele já tinha ouvido falar, talvez de Aquila, Priscila e alguns outros que estiveram ali, o respeito de quão abençoada é esta igreja. Então, ele necessitava passar ali para coletar esses bens. Este era o propósito pessoal, de dar a sua posição teológica, porque Paulo, ele tinha os seus inimigos. Onde Paulo ia falar da verdade, havia um grupinho que ia atrás dele, desfazendo aquilo que ele fazia. Então Paulo falava da grandeza da salvação, Paulo falava da liberdade que Cristo nos deu, e os judaizantes o seguiam e falavam: não, ele está errado, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que circuncidar. E Paulo falava, escrevia as cartas agora falando: peraí,
Deus nos libertou. Deus já te deu liberdade. Então não se coloque novamente debaixo do jugo da escravidão. Não se coloque novamente debaixo do jugo da lei. A lei é história. A lei passou. Cristo veio e trouxe uma nova história para o seu povo. Cristo veio e trouxe uma nova aliança para com a igreja de Deus. Então, nós vemos que havia também, Paulo, um propósito doutrinário. Por quê? Aqueles crentes, eles começaram ali, mas haviam os falsos mestres que trabalhavam em colocar neles doenças espirituais. A pessoa, irmãos, que quando ela recebe a palavra de Deus, quando ela está firme na palavra de Deus, não é qualquer coisa que derruba ela da palavra. Quando uma pessoa está firme, você pode notar, se você estiver bem fisicamente, você pode estar perto de uma pessoa doente, você pode caminhar perto de uma pessoa que está gripada, com dor de cabeça, com febre, você está bem fisicamente. Então, o seu organismo está pronto a enfrentar qualquer doença. Mas se você estiver doente, automaticamente você já quer se retirar, já quer se afastar. Eu estou mal, não vou poder ir na igreja, pastor, que eu estou querendo cama. Então, o que Paulo procurava fazer para com aquele povo era dar-lhes um antibiótico contra esses judaizantes, dar-lhes uma doutrina segura, porque se você for crente que conhece a palavra de Deus, irmãos, você pode saber que uma pessoa de qualquer seita pode chegar perto de você. Uma pessoa de qualquer lugar pode chegar perto de você e começar a falar, e começar a lhe anunciar outras coisas, e começar a lhe introduzir algo. Mas vocês